A 1.200 metros de altitude, diretamente de Sopra Bolzano, eu sou Guto Brignoli e esta pausa é a ausência de Miguel Teixeira no nosso programa de hoje, mas por um ótimo motivo. O Miguel me ligou ontem e disse: Guto, eu já estou quase um pai completo. O filho, o primogênito do Miguel está para nascer, ou primogênita. Vou deixar aqui em aberto para que ele mesmo conte com mais detalhes esta maravilha que é tornar-se pai. Vocês sabem que em dezembro nasceu minha filha Elisabetta. Eu também desfalquei o podcast por 1 ou 2 dias. E agora o Miguel, por essa excelente razão, está fazendo o mesmo. Então, vamos torcer aqui para que corra tudo bem. Bom, seguindo, agora eu estou na técnica sozinho, vocês escutaram, já eu tive que me afastar para uma pequena tosse, mas faz parte, ao vivo. É uma gravação ao vivo. Então é assim, o Miguel por telefone também me falou: Guto, por que você não fala sobre a sua experiência e o seu contato com Isaac Karabchevsky, grande maestro brasileiro, enfim, acho que dispensa apresentações para talvez até pessoas que não necessariamente conheçam o universo da música clássica de maneira profunda. O Isaac Karabchevsky é um maestro, grande maestro, com certeza entre os maiores nomes da regência brasileira, mas não só. Tem uma carreira internacional também muito grande e muito sólida. Mas, como eu dizia, ele também teve essa capacidade de se popularizar, principalmente através de projetos que ele fez durante sua carreira de levar a música clássica ao ar livre, ao grande público, sempre mantendo um repertório de qualidade e jamais deixando que esse desejo de popularização fosse um rebaixamento do que significa a chamada música clássica. Obviamente aqui com esse termo reduz um pouco, porque a música de concerto talvez seja um termo que abranja mais coisas, porque obviamente a música clássica, como nós conhecemos, envolve também o repertório que não só o clássico, mas o barroco, o contemporâneo e assim por diante. Mas enfim, aqui o objetivo então não é falar sobre esses termos, mas um pouco mais sobre o Karabchevsky, não digo do meu ponto de vista, mas no contato que eu tive com ele. Então, começa que eu explico como é que eu fui conhecer o Isaac Karabchevsky, o maestro Isaac Karabchevsky. Eu já morando na Europa, eu vim para a Europa em 2008, e quando eu vim, eu tocava música, principalmente música popular, e eu vim acompanhando o cantor Edson Cordeiro, mas já com a ideia de estudar composição e regência. Eu tinha esse desejo desde quando eu comecei a conhecer com um pouco mais de detalhes esse universo da composição e da regência, que foi depois que eu entrei na faculdade, na Unicamp. Quer dizer, eu já estava com os meus 18 anos, e ali antes disso a minha formação musical, como eu já disse outras vezes aqui, foi mais dentro da música popular, do jazz, mas sempre um pouco entre estilos, por assim dizer, né? Mas de qualquer forma eu não tive uma formação ortodoxa de conservatório e conhecia pouco o repertório de música clássica, a não ser as coisas que talvez são mais conhecidas mesmo por todo mundo, as sinfonias de Mozart, Beethoven, mas as principais melodias eu me lembro que meu pai tinha ótimos discos LP em casa, mas não tinha tanta coisa de música clássica. Me lembro muito bem da Sinfonia de Brahms, número 3, que ele tem um disco lá, um LP com Leonard Bernstein. E eu me lembro que esse LP eu coloquei uma vez em casa, escutei e eu fiquei extasiado, obviamente. Mas o mundo da música de concerto era para mim uma coisa muito distante. Fato é que aqui na Alemanha, morando na Alemanha, em 2011,
eu começo a estudar composição, jazz Composition, era o nome do curso, um mestrado com Stefan Schorn, que é um grande saxofonista alemão, que conhecedor da música de Hermeto Pascoal, assim, realmente um grande conhecedor da música de Hermeto, já gravou com Hermeto Pascoal também, já gravou discos com arranjos e rearranjos da música do Hermeto, e um difusor da música dele também no mundo inteiro. Fui fazer mestrado com o Stefan Schorn em Nuremberg, e foi muito interessante porque ele imediatamente me deixou muito livre, eu compunha de tudo, eu compunha música, desde música solo, para instrumento solo, até orquestra e nos mais variados estilos, desde também big band, uma coisa mais jazzística, mas também música contemporânea. Enfim, ele me deixava muito livre para testar várias coisas e me dava grandes conselhos de instrumentação, de composição. Então, quer dizer, não obstante o curso fosse chamado de jazz, mas eu tinha acesso e um cotidiano assim, de contato com a música em geral. E ali eu comecei a estudar a regência com Guido Rumstadt, que é o maestro, o Kapellmeister da ópera de Nuremberg. Vamos dizer assim, para quem não... É como se fosse um maestro fixo, né? Tem vários maestros na ópera de Nuremberg, em tantas casas de ópera grande, e ele é um maestro fixo ali, então às vezes o diretor artístico muda, e ele continua, ele é o responsável por ensaios, por uma série de coisas que são, digamos assim, constantes na ópera e não necessariamente a direção artística, né? Que às vezes são contratados outros maestros para isso. Mas o Guido é professor de regência da faculdade de Nuremberg, onde eu estudei, e eu fui estudar com ele regência. E foi maravilhoso, ele me fez reger muito assim, orquestra, e a gente estudou. Foi fantástico. A gente ia, por exemplo, o festival de Earl, no Tirol, que é um festival criado pelo maestro Gustav Kuhn, que é um grande wagneriano, apaixonado por Wagner. Então a gente visitou algumas vezes esse festival, assistindo ensaios das óperas de Wagner, podendo conversar com cantores e, enfim, foi um período realmente muito frutífero para mim, porque além de aprender diretamente sobre regência, eu também aprendi muito sobre o repertório. Eu fiz uma imersão, assim, vivia na ópera, coisa que eu já fazia em Munique também, mas em Nuremberg acabei fazendo ainda mais e frequentando muitos ensaios, porque ali eu aprendi muito, na verdade, assistindo muito ensaio de ópera. O Guido Rumstadt, o professor Rumstadt, também era uma pessoa que me colocava com os pés no chão. Em 2011, eu estava com 30 anos. Eu já estou com 40, meus amigos. Vocês não veem as minhas rugas aqui, mas já estamos caminhando para a maioridade, a boa idade. Mas como eu dizia, em 2011 eu estava com 30 anos e o fato é que o mercado de regentes um pouco, enfim, tem toda uma particularidade que eu não vou me ater aqui, mas enfim, para você aparecer como regente, você geralmente tem o caminho de festivais. E os festivais, um regente de 30 anos é já velho para aparecer pela primeira vez num festival. Então, o fato é que o Guido me dizia, mas o que você quer com a regência? Né? E eu, com os pés no chão, eu falei, eu obviamente tenho vontade de reger uma orquestra, mas sei que é difícil começar um percurso de regente agora, mas é possível. Mas eu até porque eu continuava tocando outras coisas, eu dependia também de outras coisas para trabalhar, não é que eu podia me dedicar só à regência, eu tinha uma bolsa de estudos, mas enfim, eu estava inserido em um outro contexto de mercado de trabalho, do qual eu não podia me desvencilhar assim muito facilmente, e então a regência era uma incógnita como o futuro para mim, mas eu falei, respondendo a ele, eu disse, olha, eu acredito que no Brasil eu poderia ter algumas possibilidades de
de fazer projetos individuais, projetos não necessariamente juntos a uma orquestra sinfônica, em que eu pudesse treinar minha regência, quem sabe aparecer um pouco para o público e para o mercado, vamos dizer, gente. Ele falou, bom, você precisa reger agora, né? E obviamente aqui na Europa, ou você faz esses projetos realmente em que você encabeça uma ideia e você é o próprio regente, porque obviamente você entrar dentro de uma orquestra já estabelecida, como eu estava dizendo, geralmente essas orquestras vão diretamente em agências e pegam pessoas que têm uma carreira construída já muito cedo, na maior parte das vezes, seja porque entram desde cedo a estudar regência, ou porque vencem festivais e assim por diante. Vou dar um exemplo para vocês, assim, por exemplo, o maestro da Filarmônica de Berlim agora, o Kirill Petrenko, talvez uma exceção. Ele não é um cara que construiu a carreira tanto em um festival, ganhou um festival, ele começou regendo orquestras menores e, enfim, a sua grandeza, mas estudando já desde pequeno, piano, regência e tal. Ele construiu uma carreira muito sólida pela capacidade técnica e enfim, por todos os seus atributos, enquanto outros que vieram de fora, por exemplo, aqui eu estou indo na liga maior da regência, o Gustavo Dudamel, por exemplo, que veio da orquestra da Venezuela, do El Sistema, como é chamado. Ele veio muito jovem, venceu um concurso, imediatamente os holofotes foram para ele, aí ele foi para uma orquestra em Gotemburgo, e, enfim, são carreiras um pouco distintas, mas todas elas de regentes que, muito jovens, ainda no seu início dos 20 anos ou até antes, começaram já uma carreira. Coisa que para mim, com os 30 anos, parecia ser uma coisa mais difícil de acontecer. E o meu professor Guido Rumstadt falou sobre isso. Bom, acontece que eu fiquei sabendo que Isaac Karabchevsky tinha um festival em Riva, no qual ele era professor já há muitos anos, e eu pensei, bom, o Karabchevsky é um grande maestro brasileiro, que eu acho que pode me ajudar o fato de eu ser um brasileiro aqui, né, na Europa, de chegar até ele, até pela facilidade da língua, não sei. Eu fiquei com essa intuição, não falei com ninguém, não tinha falado com ninguém sobre isso, só disse ao meu professor, falei, olha, eu queria fazer um festival, me parece que esse é mais adequado, porque o Karabchevsky é um grande maestro que tem contatos também no Brasil, então, sei lá, se pelo menos eu imagino que possa ser uma coisa interessante, conhecê-lo e quiçá, poder ter essa conexão com o Brasil, seja em nível próprio de professor, maestro, professor-aluno, mas também eu posso ter mais coisas a trocar com ele, não sei. Eu tive essa intuição e o meu maestro Rumstadt falou, acho muito bom. Ele conhecia o Karabchevsky, ele falou, ele é um grande regente e acho que você poderia tentar. Aí eu fui para Riva para poder fazer esse curso com o Isaac Karabchevsky. Isso era em 2012, sim. Em 2011 eu comecei a estudar com o Guido. E em 2012 fui para Riva. Então tinha que fazer um teste. Você fazia um teste regendo um movimento de uma sinfonia. Era a Quinta Sinfonia, a gente regia o terceiro movimento de Tchaikovsky. A Quinta Sinfonia de Tchaikovsky. E você regia, ele via assim, mais ou menos, acho que você ia dar conta do recado e ter uma semana de aula com ele. E daí começavam as aulas depois disso. Bom, primeira impressão, estavam alguns alunos dele ali também, o maestro de Sergipe, o Guilherme Manis, também estava ali em Riva, estava o Felipe Prazeres, que é Spala da Orquestra Sinfônica da Petrobras. E, enfim, tinha alguns brasileiros e tinha outros também de vários países. Uma outra aluna que estava ali naquele ano era a Irina
uma alemã de descendência japonesa, e que depois ela foi assistente do Ricardo Muti, e hoje rege a Chicago Symphony como segunda regente, se não me engano. Ou, enfim, ela tá, para vocês entenderem assim, que era um nível alto, tinha outros grandes alunos ali. E como eu disse, cheguei ali, tinha gente que já regia há muito tempo e tal. Acontece que, de fato, o Karabchevsky me pega também, me aceita como seu aluno naquela semana. E no primeiro ensaio que eu tive com o Karabchevsky, no primeiro ensaio que eu tive com ele, a gente regeu justamente... Aí a gente regeu o primeiro movimento. Não, ia reger o terceiro movimento da Quinta Sinfonia de Tchaikovsky, um ensaio de 20 minutos com a orquestra. Bom, era a minha primeira vez de frente a uma orquestra regendo música sinfônica de verdade, assim. E eu tava nervoso, o Karabchevsky ali. Tudo. E acontece que eu rejo e a coisa, a um certo momento, não dá muito certo. Eu paro o ensaio e tal. Aí o Karabchevsky se levanta, a gente já tinha conversado. Ele se levanta, me olha de longe, assim. Quem conhece, ele me olha. Uma pausa. Aí ele me disse em inglês. Não me disse em português. Me disse... You don't know the score. E se virou e voltou a sentar. Eu falei, bom, você não conhece a partitura. Foi o único comentário dele, se virou. A orquestra toda me olhou e eu falei, caramba, como é que eu vou fazer para ficar uma semana com essa orquestra se eu já estou completamente desmoralizado? Aí me passou um filme na cabeça, assim, o que eu estou fazendo aqui, né, rapaz? Pô, tem que voltar a tocar, sei lá, tocar jazz, tocar música, não sei, tem que voltar pros bares da vida e tocar. Mas eu falei, não, se eu vim até aqui, vamos... Daí maestro, respondi em inglês para ele também. Falei, olha, eu com certeza não conheço a partitura como o senhor. Se eu a conhecesse, eu não estaria aqui. Ele me deu um sorrisinho assim, fez um sorriso. Go ahead. Continue, né? Então eu continuei a reger, e aí ele veio muito calmamente e começou a me dar várias dicas, pegou no meu braço e falou, não, faz aqui assim, faz aqui aquilo outro. Me passou esse gelo, mas eu até me lembrando do gelo na barriga que eu tinha, eu penso que esse approach, essa maneira que o Karabchevsky usou comigo, eu acredito que seja uma espécie de... como uma peneira, um filtro, para ele se confrontar também com o tipo de pessoa que está ali no pódio. Porque, obviamente, de frente à orquestra, o comentário que ele fez, simplesmente dizer que eu não conhecia a partitura, não era o que ele podia me passar, mas eu acho que é uma espécie de um soco para entender que tipo de pessoa tá ali, entendeu? Para ver se o cara cai nessa já nocauteado ou não. Porque certamente o fator emocional é um fator importante para reger, né? Então, o Karabchevsky, a partir dali começa uma relação que eu, entre 2012 e 2014, eu fiz, acho que 4 cursos com ele, em que a gente se encontrava. Depois eu pude acompanhá-lo em ensaios, assim, que eu pedia para ele se eu podia acompanhar, ele sempre foi muito solícito. Então, é uma pessoa que certamente não é à toa que tem a posição que tem no Brasil e no mundo como um grande regente, e que, conhecendo mais de perto, tem uma característica de querer aproximar a humanidade e as particularidades de cada regente, os desejos que cada um tem e as impressões que cada um tem com a música, aliados, todos esses sentimentos aliados a uma técnica muito precisa, que ele faz questão de embasar. Né? Ele estudou com Swarovski,
em Viena, que certamente, enfim, tantos regentes estudaram com Swarovski, e regentes de grande técnica e grande capacidade. Entre eles, eu poderia citar, eu acho que o próprio Abbado, se eu não me engano, mas enfim, tantos outros estudaram com ele, e o Karabchevsky foi um desses que conseguiram e conseguem aliar uma técnica muito precisa, conhecimento musical denso e extenso, a uma emoção onde a emoção não é reduzida a uma questão superficial da interpretação. Eu posso indicar um documentário sobre o Karabchevsky em comemoração aos seus 80 anos de idade, que foi transmitido pela TV Cultura, se eu não me engano. Posso colocar o link aí. E vocês vão conhecer mais de perto a vida dele, a personalidade, a carreira, que vale a pena, com certeza. E aqui eu dou o meu depoimento, o meu testemunho dessa conexão que eu cultivei por alguns anos de maneira mais estreita, onde eu aprendi muito e acabou me ajudando muito para, a partir de 2015 e 2016, eu comecei a trabalhar muito com orquestra aqui em Bolzano, principalmente no âmbito da música sacra. Então eu regia corais semanalmente e orquestra com muita frequência, coisa que o Miguel agora faz também. O Miguel tem 2 corais que ele rege, obviamente com a questão do Covid, etc. Tudo está um pouco reduzido, mas é uma grande escola. Isso eu volto aqui a falar do Karabchevsky, que ele, desde o início, falou: quer reger, você tem que reger vozes. Podendo reger vozes, você vai aprender a reger. Porque com a voz você pode fazer desenhos melódicos e de maneira imediata, que colaboram para que você tenha uma capacidade imaginativa e de movimento que vai ser muito útil para a orquestra. E de fato foi onde eu me debrucei. Eu, depois de fazer esses cursos com o Karabchevsky, tive a oportunidade de reger, como eu disse, corais aqui que me ensinaram muito, e ainda que hoje eu reja muito menos ou quase nada por hora, certamente ter contato com essa personalidade brasileira e ao mesmo tempo universal, ao mesmo tempo internacional, que é o Isaac Karabchevsky, me ajudou muito a ganhar confiança para enfrentar variados tipos de repertório e de situações com a música. Então, eu deixo aqui esse depoimento, esse testemunho. Espero que vocês tenham gostado desta sessão terapêutica de música. E nós nos encontramos aqui em daqui uma semana, espero já com o Miguel. E é isso. Não deixem de... deixo mais uma dica aqui. Tentem ouvir a integral das Sinfonias de Villa-Lobos que o Isaac Karabchevsky gravou com a USESP, que é algo que ele gravou nos últimos anos, o que vale muito a pena, porque é uma das poucas gravações integrais das sinfonias. E é isso. Muito obrigado pela audiência e um grande abraço. Até a próxima no podcast Faça-se a Música.